Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por serem considerados justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram a um templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que estes desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aqui em Tua presença, Pai, nós lemos a Tua palavra e ela será ministrada. Espírito Santo, que o Senhor venha nos convencer daquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, do direcionamento que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Venha abrir a nossa mente, o nosso intelecto, Senhor, os nossos corações, para aceitar e receber aquilo que o Senhor irá ministrar nessa noite para nossas vidas, Pai. E assim como o Senhor falou comigo, o Senhor fala com eles, Pai, porque nós necessitamos ouvir a Tua voz, nós necessitamos desse pão, desse maná, Senhor, que o Senhor tem para nossas vidas nessa noite. Então vai fazendo a Tua obra e o Teu querer sobre a vida de cada um de nós, cada um que chegou aqui nessa noite com uma expectativa, Senhor, uma expectativa em Ti, não é expectativa no pregador, não é expectativa, Senhor, no louvor, mas é expectativa de falar: Senhor, eu quero ir lá ouvir a Tua voz, Pai, eu quero ir lá falar contigo, Senhor, e ser ouvido por Ti. Me dá um direcionamento, Senhor. Então vai fazendo a Tua obra, vai fazendo o Teu querer sobre cada vida nessa noite, Pai. Cada coração aberto, Pai, que está aqui para ser semeado, cultivado, Pai. Vai fazendo a Tua obra em nome de Jesus, Pai. Vai fazendo o Teu querer, porque nós somos Teus. E mesmo que nós ainda não entendamos o propósito e o processo que nós estamos vivendo, o Senhor já está lá na frente cuidando de tudo. E é o que te pedimos, Pai, te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Fala com a Tua igreja, em nome de Jesus, amém e glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quando eu trago essa palavra, certamente eu estava há uns dias meditando nessa palavra, e o Senhor falando comigo de uma forma especial. E quando o Senhor Ele quer falar algo aos nossos corações, Ele usa os seus, Ele vai falando com a gente. Pastor Fábio veio ministrando uma palavra sobre Maria e Marta, e ele entrou em uma área assim, eu falei: meu Deus, é quase a mesma coisa, mas ele foi para outra área falando na necessidade da nossa igreja, a nossa necessidade. E quem crê que o Senhor Ele fala com a necessidade de nossas vidas, com aquilo que precisamos ouvir, para pregar isso para você, primeiramente o Senhor falou comigo, e certamente se esquadrinhou o meu coração, se entrou no meu coração, eu tenho certeza que o Senhor Ele quer falar com você também. E essa palavra, a qual é uma parábola que vem ali antes de uma parábola chamada o juiz iníquo, a qual era um juiz que não acreditava em Deus. E naquele momento uma mulher ali o importunava, pedindo para que ele julgasse a sua causa. Veja bem, ele não acreditava em Deus. E aquela mulher estava aos pés daquele juiz, pedindo para ela julgar a causa dela. Exatamente uma hora ele parou e falou: eu vou julgar a causa dessa mulher, ela está insistindo muito. E ele foi lá e julgou. Certamente Jesus, Ele fala através dessa parábola do juiz iníquo, que é antes da parábola do fariseu e do publicano.
que ouçam bem o que disse o juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamarem dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus, ele veio num tempo em que muitas pessoas já estavam desacreditadas, viviam um costume. E Jesus, ele deu esperança, essa esperança que até hoje nós vivemos por ela, amém? A volta de Jesus, Jesus veio, nos trouxe a esperança, e agora nós vivemos a esperança da volta dele, para nos levar à região celestial, para nos levar à morada eterna, para nos levar a uma vida eterna com ele. Só que assim como ele fez essa pergunta nessa parábola, eu faço essa pergunta hoje: será que ainda hoje vai haver fé sobre a terra para a volta do Pai? Para a volta de Jesus? E certamente aquilo está falando de oração, de clamor. Eu não sei como é que está a tua vida em falar com o Pai, a tua vida de oração. Mas deixa eu te falar uma coisa, não para, continua insistindo, continua falando com o Pai. Ah, pastor, muitas vezes a gente pensa: o Senhor parou de me ouvir, o Senhor não me responde. Não, Ele está ouvindo sim. Essa parábola está falando disso, porque o clamor daquela mulher chamou a atenção até de um ateu. Imagina de Deus que é Pai e está cuidando de você. Imagina de Deus que está ouvindo a tua oração. Imagina de Deus. Jesus também fala em outra parte, em Mateus, que como Deus ele pode dar, se tu que é pai, terreno, da boa dádiva aos seus filhos. Imagina o Deus que está nos céus. Ele está falando de oração, de entrega. Certamente ele está falando de uma intimidade, de falar com Deus em todos os momentos. E eu quero perguntar para você nessa noite: como é que está a tua vida de oração? Será que você está falando com Deus na mesma intensidade? Será que você está buscando a Deus na mesma intensidade? Será que você está tendo uma intimidade com Deus na mesma intensidade? Sabe, quando acontecem algumas coisas em nossas vidas, nós corremos para o Senhor, sim ou não? Mas tem momentos em nossas vidas que a gente não está passando por nada, está tudo bem, e a gente para de falar com Deus. Por quê? Porque não há uma necessidade. E muitas vezes Deus ele vai criar uma necessidade para te chamar de volta aos pés dele. Muitas vezes Deus ele vai criar uma necessidade para trazer você mais para perto. Então a nossa vida de oração ela é importante. Só que Jesus ele entra em outra parábola, e eu não sei se era ao mesmo tempo, mas é seguido aqui, logo depois, de um fariseu e um publicano. E para você entender a mensagem, vou ter que falar um pouco dos dois. O fariseu era uma linhagem sacerdotal, era um partido sacerdotal dos sacerdotes, dos líderes religiosos judeus daquela época. E eles ali eram uma linhagem muito conservadora. Para você entender, Caifás, o homem que perseguiu Jesus para prender, era um fariseu. Aquele que Jesus falou que o cego não podia guiar outro cego, que questionou Jesus porque os discípulos ali não lavavam as mãos. E Jesus falou para ele: o mestre está aqui, eles não precisam lavar a mão nesse momento para comer. Eles não precisam ter esse costume para comer. Mas certamente, quando eu for, quando o mestre for, eles precisarão jejuar, eles precisarão cumprir essa entrega. E ele falou para ele: um cego pode guiar outro cego. Para que nós possamos entender, Jesus ele tinha um embate com os fariseus, porque os fariseus eles só olhavam para o lado religioso da coisa. E eles eram conhecidos um pouco como hipócritas. Por quê? Porque falavam e não viviam o que pregavam. Pregavam algo, direcionavam algo, mas não viviam aquilo.
e era um representante de Deus daquela época. E certamente aquele fariseu chegou naquele lugar, ele começou a orar e ele começou a chamar a atenção para si. Senhor, eu sou assim. Senhor, eu dou o dízimo de tudo o que eu tenho. Acabamos de ler essa palavra. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. E aquele publicano estava do lado dele e falou: eu não sou como aquele publicano. Certamente aquele fariseu, ele chamava para si algo que era somente de Deus. Aquela oração dele estava sendo uma oração egoísta, sim ou não? Só que muitas vezes nós estamos com essas orações egoístas. Muitas vezes nós estamos nos direcionando a Deus dessa forma. Muitas vezes nós estamos com essa oração de fariseu. Muitas vezes nós falamos com o Senhor, falando: Senhor, eu estou indo para a igreja no domingo. Senhor, eu estou dizimando. Senhor, eu vou lá, sento no banco, assisto o culto. Por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não abre as portas para mim? Eu dou o dízimo, eu jejuo, eu sou usado por Ti, eu prego, eu canto, eu louvo, eu mereço, eu sou. Muitas vezes nós estamos orando assim ao Senhor. Aquele fariseu, ele estava entregando algo para Deus que não era dele. Certamente o Senhor, Ele é soberano em nossas vidas, sim ou não? Ele faz o que Ele quer, sim ou não? Ele estava se justificando ali naquele momento. Mas no outro lado tinha um publicano. Publicano era quem? Naquela época era um cobrador de impostos. Era um cara que era a serviço de Roma, no Império Romano. Certamente, como ele era um judeu a serviço do Império Romano, e o Império Romano extorquia as pessoas com impostos, as pessoas olhavam para eles e falavam: vocês eram ladrões, vocês são ladrões, vocês estão roubando o povo. E muitos eram ricos, e muitos eram abastados. A gente conhece um muito famoso chamado Zaqueu, que era um dos chefes dos publicanos. Então o Império Romano pegava alguns judeus, você está me entendendo? Chamava e colocava ali nessa função. Certamente eles não apareciam. E aqueles que apareciam eram direcionados e mal falados aonde passavam. Se você vê uma pessoa que rouba os outros, se você vê uma pessoa que realmente engana as pessoas, você vai gostar ou vai desgostar dessa pessoa? Desgostar, por quê? Porque rouba. E eles eram assim. Só que nessa parábola está mostrando uma pessoa que está se arrependendo, sim ou não? Deus, eu não sou digno. Deus, eu estou aqui, eu preciso de perdão, eu me arrependo, me perdoa. E quando Jesus ele traz essa parábola, quem é o justificado? O fariseu ou o publicano? Publicano. Sabe o que Deus está falando nessa palavra para nossas vidas? Que quando nós entregamos a nossa vida totalmente para o Senhor, nós não precisamos justificar aquilo que nós fazemos. Tem muita gente que está justificando o seu pecado, tem muita gente que está justificando aquilo que faz, tem muita gente que está justificando os seus problemas, tem muita gente que está justificando a sua religiosidade, tem muita gente que está justificando tudo na sua vida.
Mas o Senhor, Ele não quer pessoas que se justificam na frente dEle, não. O Senhor, Ele quer pessoas que se arrependam na presença do Senhor, que entregam verdadeiramente a sua vida para o Senhor. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Se tem adorador aqui, tem entendimento de uma coisa: adorador é aquele que entrega a vida verdadeiramente para o Pai. Adorador é aquele que busca verdadeiramente o Pai. Adorador é aquele que se arrepende dos seus atos e não comete mais. Por quê? Porque tem uma vida de adoração ao Senhor. Aleluia. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? A gente quer justificar o que não se justifica. Qual é a nossa missão? Fazer a vontade do Pai. Você entrega a sua vida para o Senhor, você vai viver uma caminhada com Jesus. Você vai vir para a igreja e falar: pastor, estou aqui, eu quero fazer algo para Jesus. E você vai estar aí envolvido em algum ministério. E o Senhor, Ele vai começar a te abençoar, começar a te direcionar, vai começar a abrir umas portas para você. E Ele sempre vai te preparando em cada momento que você passa. Talvez tem muita gente aqui que começou no ministério de limpeza da igreja, e hoje Deus está direcionando a fazer outras coisas. Nós todos passamos por algo assim para entregar para o Senhor, e o Senhor começar a nos entregar outras coisas. Tem muita gente que começou dando a paz do Senhor na portaria da igreja, que hoje é carinhosamente chamado de recepção. E o Senhor foi direcionando essa pessoa a viver outras coisas. Por quê? Porque quando nós entregamos a vida para o Senhor Ele vai nos direcionando no nosso chamado. E quem tem chamado aqui de Deus, dá uma glória a Deus. Se você tem um chamado de Deus, você vai começar a andar com o Senhor, e o Senhor vai começar a fazer você subir degraus. O Senhor, Ele vai começar a te direcionar a viver outras coisas, coisas maiores, coisas melhores. O Senhor, Ele vai começar a aflorar talentos na tua vida. O Senhor, Ele vai começar a te direcionar a viver outras coisas. Aí depois você vai começar a ver que você tem um talento para cantar, você tem um talento para falar, você tem um talento para abraçar as pessoas, você tem um dom, e o Senhor vai começar a entregar dons sobre a tua vida, que vai ser cura na vida de outras pessoas. É isso que Deus faz em nossas vidas, com a nossa entrega. Só que o tempo vai passando, irmão, e algumas coisas vão acontecendo em nossas vidas. O tempo vai passando, aí a gente vai aprendendo muito, a gente vai crescendo muito com o Senhor. E certamente a gente muitas pessoas começam a desprezar algumas coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que está desprezando o começo que você viveu. Tem muita gente que te conhece hoje, mas não conhece o teu passado. Tem muita gente que te vê hoje, mas não viu como você começou lá atrás. Mas deixa eu te falar uma coisa: não precisa ninguém reconhecer aquele que Deus está vendo todas as coisas. Não precisa ninguém saber daquilo que Deus está contemplando tudo, porque a glória não vem dos homens, a glória vem de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para a tua vida é para a tua vida. Aquilo que Deus tem forjado para a tua vida é para a tua vida. Agora eu quero te falar uma coisa: não esquece da onde Deus te tirou. Não esquece da onde Deus te arrancou para te colocar no lugar onde você está. Não esquece do começo, irmão, porque o começo é importante. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, lá em Apocalipse capítulo 3, eu amo essa palavra. Eu acho que quase em todas as pregações eu falo um pouco dessa palavra. Ele fala da igreja que é fiel, sim ou não? Da igreja que Ele tem uma porta aberta, sim ou não? É a igreja de Filadélfia. Só que Ele não fala só dessa igreja. Ele fala de 7 igrejas. E só a igreja de Filadélfia está agradando ao Senhor. As outras, Ele pede para que o Espírito ouça. A igreja ouça o que o Espírito diz à igreja. E tem uma igreja muito famosa, chamada Igreja de Éfeso, sim ou não?
Tem uma carta paulina direcionada à igreja de Éfeso, que é os Efésios. E tem uma palavra também de Jesus de Apocalipse para essa igreja. Você faz tudo bem. Você faz tudo maravilhosamente bem. Você não permite o pecado entrar. Você proíbe essas práticas. Você faz tudo muito bem. Só tem uma coisa contra você: abandonaste o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? O amor da entrega. O amor daquela primeira vez. O amor onde Jesus te chamou para mudar a tua vida, mudar a tua história. Aquele amor que te fez largar tudo, largar muitas coisas, para estar servindo a Jesus. E em tudo nessa igreja, o que ele falou? Abandonaste só uma coisa: o primeiro amor. O que te trouxe para mim. Quando a gente fala de abandonar o primeiro amor, é abandonar a essência que Deus colocou sobre a tua vida. Muitas vezes a gente vai crescendo naquilo que Deus colocou em nossas vidas. Muitas vezes a gente vai fazendo algo para Deus e vai abandonando essa essência de lado. E o Senhor, Ele vai falando aos nossos corações: ei, volta para aquilo que você fazia, volta para aquilo que você vivia, volta a falar comigo, volta a meditar, volta a jejuar, volta a entregar, volta a amar as pessoas. Tem gente que evangelizava lá atrás, hoje não evangeliza mais. Tem gente que fazia tudo pastor, vamos lá para o sítio Monte Arebe, eu vou, pastor, vamos lá, mas agora não faz mais. Tem gente que entregava muita coisa lá atrás e hoje não entrega mais. Deus está falando: volta. Não abandona isso não. Tem muita gente que cresceu muito e está desprezando os pequenos. Calma. Deus vai usar muito pequeno para te promover ainda. Deus vai te usar muito pequeno para te abençoar. Sabe, quando a gente tem entendimento do que Deus tem preparado para nossas vidas, a gente não abandona a essência. A gente não abandona o amor que nós temos da vida de outras pessoas. A gente não abandona, a gente pode até estar cansado, mas não abandona. Sabe, tem muita gente, como eu falei, que está com a oração de fariseu: Senhor, faço. Senhor, o Senhor me usa. Senhor, o Senhor faz isso e faz aquilo através da minha vida. Mas nós temos que entender que nós fazemos é para Ele e por Ele todas as coisas, toda honra e toda glória é dado ao Senhor. Aquilo que Deus entregou para a tua vida, aquilo que Deus te ensinou a fazer, aquilo que Deus está ensinando para você fazer, vai ser algo para glorificar o nome dEle, e através disso Ele vai te levantar, através disso Ele vai fazer algo grande sobre a tua vida. Não despreza aquilo que Deus colocou no começo, porque você vai precisar disso quando estiver lá na frente. Você vai precisar amar as pessoas, você vai precisar cuidar das pessoas. Paulo fala em 1 Pedro, capítulo 2, que quando nós somos criança, o que acontece quando nós somos criança? Bebê é dado leite. Mas quando se vai crescendo, começa a ter uma comida mais grossa, começa a comer o feijão com arroz. Começa ali algo mais robusto. Para quê? Para alimentar. Para quê? Para saciar a fome, pastor. Porque se o senhor tomar leite, né, ó, negão desse grandão tomar leite de manhã, de tarde, de noite, haja leite, né, irmão? Já pensou? Vai ter que comprar uma vaca só para ele, uma fábrica de leite. Por quê? Porque o leite não alimenta mais. Vai ter que comer feijão, né? Aquele feijão com arroz, frango, né? Para alimentar, para dar força, sustância.
Só que a gente vai se alimentando, a gente vai crescendo em estatura e conhecimento. E tem coisas que não saciam mais a nossa fome. E é isso que nós temos que tomar cuidado. O quê? Aquilo que nós não queremos mais. Sabe, você chega em um tempo na tua vida que você está comendo uma comida melhor. Quem começa a comer picanha vai querer comer bife de fígado. Mas tem picanha e bife de fígado, vai ficar com quem? Com a picanha, né? Você tem se alimentado, você tem entregue o melhor, você está crescendo com o Senhor vai dar aquela picanha bonita, e você vai estar comendo essa picanha. Só que sabe qual é o nosso maior problema? É esquecer da comida da mãe lá atrás. Que a comida da mãe sempre é melhor, né? Comi lá na minha sogra hoje, chegamos de viagem. Aí ela, poxa, meu filho, tem um feijão aqui top. Poxa, aquele picadinho com macarrão, meu Deus. Bora. É uma comida chique? Não, mas é uma comida gostosa. Não é verdade? Comida de mãe sempre é boa. Só que tem gente que está comendo picanha e está desprezando a comida da mãe. Tem gente que está comendo coisa melhor, mas está deixando para trás aquilo que recebia da mãe lá na frente. Tem gente que está recebendo um maná mais do Senhor e está desprezando quem não tem. Sabe o que acontece em nossas vidas muito? A gente nesses processos de crescimento na vida com o Senhor, a gente começa a desprezar aquilo que é simples. Mas deixa eu te falar uma coisa também, para que você possa entender. O Senhor, Ele tem algo novo para você, mas não despreza aquilo que o Senhor colocou lá atrás sobre a tua vida, não. Muitas vezes Deus está te dando um alimento melhor, mas aquilo que ficou lá atrás ainda é essencial para você, ainda é essencial para o teu crescimento, ainda é essencial para a tua vida espiritual. A humildade. Então começa a crescer em graça e em conhecimento com o Senhor. Tem estatura, mas não esquece de onde você veio, não esquece daquilo que Deus está fazendo sobre a tua vida. Sabe por quê? Isso é testemunho que Deus está forjando sobre a tua vida para que você possa viver algo maior. Então, em muitas coisas, Deus está nos preparando. Tem muita gente que recebeu demais e certamente não recebe, olha, despreza aquele que vem lá atrás e está vivendo a mesma coisa que a gente passou. Sabe, eu cuido de jovens hoje. Cuido de jovens há muito tempo. E muitas vezes a gente olha para um jovem desse e vê aquilo que a gente passou na vida desses jovens. Vê aquilo que a gente viveu na vida desses jovens. E entenda uma coisa, tem muita gente, olha, é a pior fase. Tem muita gente que olha, não vai dar em muita coisa, julga logo. Jovem só atrapalha, jovem só faz isso, jovem só faz aquilo, né? Tem muita gente que tem esse entendimento. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente começou assim também. Teve muita gente que começou jovem na presença de Deus e hoje está vivendo coisas grandes na presença do Senhor. Ninguém começa de cima não, todo mundo começa de baixo, e o Senhor vai fazendo em nossas vidas coisas grandes. Cuida do teu crescimento com Deus. Cuida daquilo que Deus tem preparado sobre a tua vida. Eu sempre falo, irmão, em vez de criticar, ora, aconselha, cuida. Porque um dia tu foi jovem, tu estava onde? No mundo? Ou era daquele adepto daquele pensamento, né? Quando eu ficar velho eu vou servir a Deus.
Deus, Ele não quer que você sirva a Ele quando você estiver velho, não. Ele quer você agora, do jeito que você está. Ele quer você agora, do modo que você está. Ah, pastor, eu não estou preparado para viver isso. Deus, Ele não quer que você esteja preparado. Ele quer preparar você para viver algo grande na tua vida. Então toma posse disso em nome de Jesus. Aleluia. Porque o Senhor, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te dar autoridade para falar aquilo que Ele tem para falar sobre essa geração. Deus, Ele vai te dar autoridade para você viver aquilo que Ele quer colocar sobre você. E nessa trajetória, irmão, Ele vai te ensinar. Então não começa a justificar os teus erros, não. Tem hora que a gente está justificando os erros. Tem muita gente que está justificando os erros, em vez de aprender com os erros, se arrepender, porque Jesus, Ele veio trazendo uma mensagem. Ele não veio trazer uma mensagem, justifica os teus erros, não. O Senhor veio trazendo uma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do Pai. Sabe o que Jesus está falando? Eu perdoo os seus erros, mas se arrepende, porque eu tenho algo novo para entregar sobre a tua vida. Quando Jesus, Ele olhou e falou que o justificado era aquele que tinha pedido perdão, mas a gente olha para a vida dele e fala: era um ladrão. A palavra vai dizer que tinha 2 ladrões numa cruz, né? Um do lado esquerdo, o outro do lado direito. Jesus estava no meio. Jesus podia salvar os 2? Sim ou não? Por que Ele não salvou? Porque só um pediu perdão. Nunca é tarde para reconhecer os erros sobre a tua vida. O Senhor, Ele tem perdão para você. Nunca é tarde para mudar de vida, não. O Senhor, Ele tem perdão sobre a tua vida. Nunca é tarde para reconhecer que você tem um problema, você precisa de ajuda. Ah, pastor, eu sou muito avarento, eu sou muito ciumento. Ah, pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, pastor, ei, a gente consegue vencer essas coisas com Jesus, sim. Ah, mas faz parte da minha personalidade, da minha vida. Ei, Jesus, Ele transforma vidas. Toma posse daquilo que Deus tem preparado para você. Toma posse daquilo que Deus tem preparado sobre a tua vida, porque ainda há tempo de um arrependimento e você viver o propósito de Deus. Quem quer viver o propósito de Deus? Dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Não importa o que você era. Sabe o que é importante? É aquilo que Jesus, Ele vai fazer através da tua vida. Aquilo que Jesus, Ele vai te forjar. É aquilo que Jesus, Ele tem preparado para você. Os planos de Deus é melhores que os nossos, sim ou não? Romanos 12:2 vai falar o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas seja renovado. Renove a sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e vontade de Deus. Se você se conformar com as coisas desse mundo, em justificar os teus problemas, em justificar os teus erros, você nunca vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma escolha, sim ou não? Há uma escolha para nossas vidas, uma escolha para nós. Você está obrigado a estar aqui, sim ou não? Você veio porque você quis. Sabe por quê? Porque tem algo de Deus para a tua vida. Tem uma palavra de Deus para a tua vida. É um lugar para você chegar e adorar.
é um lugar para você estar em comunhão com os irmãos, é um lugar onde você se sente bem, é um lugar onde você vai sentir a presença de Deus, é um lugar onde você vai ser cheio da presença de Deus, é um lugar onde você vai ouvir algo para dar um direcionamento para a tua vida, é um lugar onde você vai receber algo de Deus para ter um fôlego a mais para você viver a tua semana. É um lugar onde tem um maná, um pão para que você possa se alimentar. É um lugar de busca, é um lugar de afago, é a casa do Pai. E em tudo isso, irmão, Deus ele quer que você se sinta bem. Você se sinta confortável para você viver aquilo que Deus tem preparado. Só que, por que a pregação vai falar de pecado? Que você tem que abandonar o pecado. Então a gente é doido aqui, né? Porque aqui a gente recebe um confronto. Eu não posso fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Logo, para que eu possa viver os planos de Deus, os que são bons, agradáveis e perfeitos, eu não posso viver aquilo que eu vivia antes, sim ou não? Então por que eu estou aqui se não for para fazer a minha vontade? Para viver os meus planos, para viver os meus propósitos, porque você reconhece que Deus tem o melhor para a tua vida, porque você reconhece que Deus tem um direcionamento necessário para que você possa crescer na presença dEle, que você reconhece que você precisa de um perdão e não de uma justificativa, porque você reconhece que você precisa de algo de Deus nessa noite. Quem precisa de algo de Deus nessa noite, dá uma glória a Deus. Aquele fariseu, ele chegou naquele lugar, falando todos os atributos dele. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, pensando que Deus ia se impressionar com aquilo que ele estava falando. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém impressiona Deus. Eu tenho um talento muito grande, pastor, foi Deus que deu. Você fazer uma coisa muito bonita, foi Deus que fez. Não, foi mérito meu, foi mérito seu. Você buscou, você estudou, você entregou, mas foi Deus que te fez. Logo, tudo é dele na tua vida. Você é criação de quem? Você é filho de quem? Quem foi que fez o plano sobre a tua vida? Logo, você é dependente de quem? Ninguém impressiona Deus, irmão. A palavra de Deus fala que Jesus chegou em um lugar e levaram uma mulher acusada de adultério para ele. Colocaram ela lá, e a palavra de Deus fala que a fim de testar Jesus, eles falaram: Senhor, ela foi pega em adultério. O que a lei fala? Apedreja ela. E o que o Senhor fala? Jesus, ele abaixou, ele começou a escrever no chão. Sabe o que o silêncio de Jesus ele fala naquele momento para nossas vidas? Que nada impressiona Ele, nem o teu pecado, nem o que você faz escondido, nem o que você faz que ninguém sabe, nem o que você faz que o pastor não sabe. Nada impressiona Deus. Eu vi gente que era matador. Paulo, matei muitos cristãos. Deus. Chegava num lugar, o pessoal corria dele. Só que Deus tinha um plano na vida de Paulo, sim ou não? Deus tinha um propósito na vida de Paulo, sim ou não? Matador, irmão, perseguidor de cristão. Acabava com a vida dos outros. Entrava numa igreja dessa, não sobrava ninguém.
matava criança, matava mãe, estava grávida, tadinha, minha esposa na mão de Paulo, ia rodar também. Só que quando ele estava chegando em Damasco, Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. E ele entrou na cidade, passou 3 dias com escamas nos olhos. Jesus mandou ali Ananias para orar nele. Talvez quando Ananias olhou para Paulo, a perna começou a tremer. Eu vou orar não, esse cara mata a gente, só sabia. Só que onde Jesus entra, irmão, nada fica da mesma forma. Pode ser matador, pode ser drogado, pode ser prostituto, pode ser o que for, nada fica da mesma forma. Pode ser o que for, pode estar no crack, pode estar no K9, pode estar em que for. Jesus liberta, Jesus cura, Jesus salva, Jesus restaura, Jesus muda a história, porque nada vai impressionar Ele. Ele tem a solução para todos os problemas, Ele tem a solução para tudo. Aleluia! Glorifica o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Se Ele tem a solução para tudo, Ele tem a solução do nosso problema, sim ou não? Então por que a gente está tão aperreado? Por que a gente está tão aflito? Ele tinha um amigo chamado Lázaro. Lázaro morreu, sim ou não? Fazia 4 dias que estava lá, sim ou não? Avisaram ele, sim ou não? E ele foi lá, voltou, mandou abrir a turma e chamou Lázaro para fora, sim ou não? Não é o Lázaro aqui não, nosso irmão bonitinho. É o Lázaro que estava morto, irmão. O Lázaro ressuscitou, virou até inspiração para a mãe do Lázaro botar o nome dele, ó. De vez em quando eu venho, Lázaro, sai para fora. Ele não gosta não, né? Cadê? Já calma. Porque para Jesus nada é impossível. Jesus, ele muda a história. Jesus, ele pega um publicano. Talvez nessa parábola, esse publicano, ao qual ele não fala o nome, eu estava trocando uma ideia com o pastor Fábio. Aí ele trouxe logo uma contribuição, né, para a pregação. Não, pastor, tal, falando do publicano. Aí ele trouxe a visão do publicano em Mateus, em Marcos e em Lucas. Eu falei, tá bom, entendi. Só que, sabe o que é interessante? Jesus escolheu um publicano. Jesus entrou na casa de outro publicano. Jesus encontrou um fariseu também. Só que, pergunte-me, quem virou discípulo de Jesus? O publicano. Que fariseu Jesus encontrou? Nicodemos. Ele não era um fariseu, ele era o chefe dos fariseus. Ele era o pastor dos fariseus. Ele era o apóstolo dos fariseus. Ele era o líder dos fariseus. E ele veio cheio de questionamento para Jesus. Eu não sei se você assistiu aquela série The Chosen, mas nesse encontro de Jesus com Nicodemos, aparece Nicodemos ali no momento que Jesus, ele chama os discípulos para irem com ele. Nicodemos estava escondido. E na série, ele mandou provisão, ele mandou dinheiro, ele mandou ajuda, mas ele não foi. Certamente Jesus, ele queria dar uma oportunidade para aquele homem. Quando ele encontrou com ele, e aquele homem tirou todas as dúvidas: posso eu nascer de novo? Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? A lei judaica fala isso, a lei judaica fala aquilo. Jesus falou: é só nascer de novo da água e do Espírito.
para voltar a ter vida. Sabe por que aquele fariseu não foi? Porque a sua posição era muito grande para ele abandonar tudo. Tem coisas que Deus ele vai entregar na tua vida. Tem coisas que Deus ele vai fazer na tua vida que talvez você não entregou até hoje, porque a tua posição tem atrapalhado você andar com Deus. E Jesus está falando: eu posso te tirar daí, da posição onde você está, da onde você está, como você está, para te levar para mim, mas você tem que querer. Para nós termos uma vida transformada com Jesus, irmão, a gente tem que abandonar tudo para seguir a Ele. Ah, pastor, eu tenho que sair do meu trabalho? Não, irmão, tem que sair do teu trabalho não, mas tu tem que sair da imagem que você vive hoje para uma imagem de cristão dentro do teu trabalho, porque você é discípulo de Jesus. Ah, pastor, eu tenho que desistir disso, de aquilo. Não, Jesus ele te chamou para representar Jesus e direcionar a tua vida, e se for necessário Ele te tirar da onde você está, Ele vai te tirar, Ele vai te arrancar para colocar no caminho que você tem que seguir. Porque Nicodemo não foi, só que ele foi com Levi, o pecador, o publicano, ladrão, safado, que os outros chamavam. Ele falou: Levi, vem e me segue, e eu mudo o teu nome. Não vai mais chamar Levi não, porque você é um presente de Deus. Vou te chamar de Mateus. Vem comigo. Porque Jesus ele não muda só nome, Ele muda a história também em nome de Jesus. É por isso que eu falo, nada vai impressionar a Deus, porque em tudo nossas vidas o Senhor ele já tem um plano forjado para você. O Senhor ele já tem um caminho para que você possa seguir. Ah, como assim, pastor? Eu nasci, eu não tenho expectativa de vida. Eu não tinha, minha mãe era assim, minha mãe era assado, meu pai me abandonou, todo mundo me deixou. Mas deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus fala que Deus chegou com Jeremias e falou: ei, desde o ventre da tua mãe eu já tinha um projeto na tua vida. Desde o ventre da tua mãe eu já tinha um plano preparado para você. Desde o ventre da tua mãe eu já te coloquei como profeta entre as nações. E o que você falar, não fale que você é um menino, o que você falar, eu colocarei palavras na sua boca para que você possa profetizar. Ele só quer um coração sedento, um coração voluntário, um coração que entrega para Ele, que esteja disposto e disponível na presença do Pai, para mudar a história, para mudar a vida, para levantar, para viver um grande chamado na presença do Senhor. Irmão, não te prende na tua posição. Você tem muito a aprender, a gente tem muito a aprender. Eu já conheci pastores que caíram no pecado, estão perdendo a salvação. Estão perdendo a salvação porque não querem abandonar a sua posição. Deus ele não te chamou só para você viver uma posição, um posicionamento. Deus ele te chamou para ser filho. Deus ele te chamou para transformar a tua vida, mudar a tua história. O que Ele quer fazer na tua vida, Ele vai fazer. E não importa se você errou lá na frente, Ele vai te perdoar e te trazer de novo para o trajeto daquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Talvez você errou, talvez você pecou contra Deus e nada. Se eu te falar que Ele já até esperava, só que você não pode ficar prostrado, só que você não pode ficar caído, só que você não pode ficar camuflando. O Senhor ele tem perdão para a tua vida. Ah, pastor, o que eu fiz foi muito grave. A palavra de Deus fala que aquele que confessa e deixa alcança o quê? Deus ele falou o quê? Jesus ele falou o quê? Olha, se você fizer isso, confessar e deixar, você alcança. Não. Ele falou tudo, os pecados,
tudo aquilo que você fez. Se você confessar a Deus e deixar, você alcança misericórdia. Sabe por quê? Porque Ele tem uma oportunidade para a tua vida, em nome de Jesus. Agarra essa oportunidade. Só aquele que agarra a oportunidade que Deus nos entrega nessa noite sabe o valor que Ele tem entregue a você, o valor que Ele tem entregue para a tua vida. Você é precioso nas mãos de Deus. Então não importa se você pecou, sabe o que é importante? Viver essa palavra, confessar e deixar. Pastor, eu estava sendo prepotente demais. Deixa. Eu estava sendo orgulhoso demais. Deixa. Estava traindo a minha esposa. Deixa. Estava traindo meu esposo. Deixa. Abandona. Não comete mais. Se arrepende verdadeiramente. Porque há oportunidade para nossas vidas. E você tem que viver esse propósito que Deus entregou para você. E para finalizar, irmão, quando nessa parábola aquele fariseu, ele fala: Senhor, eu tenho, eu posso, eu faço, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Desceu daquele templo, ele se justificou para Deus, mas ele não foi justificado por ele. E logo Jesus falou: quem foi justificado? Aquele que falou: Senhor, eu sou pecador. Aquilo que a pastora falou no começo aqui: eu sou falho, eu reconheço que eu tenho muitos defeitos, mas eu estou aqui, eu preciso ser transformado por Ti. Sabe o que acontece muito nas nossas vidas? A gente quer camuflar nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente já viveu tanta coisa que a gente não consegue mais se abrir para ninguém, se abrir com o pastor, falar com o pastor, pedir ajuda. E tem muita gente que se abre com todo mundo, menos com aquele que se precisa, menos com aquele que tem um solucionamento para a tua vida, a solução para a tua vida. Chega do lado e fala todos os problemas para a vizinha, irmão. E se a vizinha for fofoqueira, depois de um dia, a tua vida está na boca da geral. E fala a vida toda, mana, e plá, 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 plá. Aí nunca chega com a pastora e fala: pastora, me ajuda. Por quê? Porque a pastora vai julgar? Irmão, Deus sempre tem um direcionamento para a tua vida. Deus sempre tem um propósito para realizar na tua vida. Não é pecado pedir ajuda, não. Pecado é esconder os seus pecados, os seus defeitos e continuar com Ele. E chegar lá na frente. Chegar lá na frente. Falar com Jesus e falar: Senhor, preguei em Teu nome. Cantei, louvei. Fiz de tudo, profetizei. E Jesus falar: afasta de mim que eu não conheço a voz. Eu prefiro ter uma vida simples na presença de Deus do que ter uma vida grandiosa, ganhar um mundo e perder a minha alma. Sabe o que Deus Ele te chama a viver? Um propósito genuíno na presença dEle, irmão. E quando nós vivemos esse propósito não é pesado, esse jugo não é pesado. Porque Ele fala em Mateus 11: todo jugo que é pesado, coloque na cruz que Ele carrega, e Ele dá o fardo dEle que é leve. Fica de pé em nome de Jesus. Muitas vezes a gente pensa que exige muita coisa servir a Deus, e o Senhor está falando: somente entregue, irmão.
Somente entrega mesmo de cabeça. Às vezes o Senhor ele vai mudar algumas geografias na tua vida, Ele vai mudar algumas coisas para que você possa viver algo novo, mas a glória sempre vai ser dele na tua vida. Sabe por que Deus ele muda a história? Porque Ele quer ser glorificado através da tua vida. Sabe por que Deus ele muda vidas? Porque Ele quer ser glorificado através da tua vida. E nós somos merecedores, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por mais que a gente não mereça, a glória de Deus vai estar sobre as nossas vidas. Sabe, muitas vezes a gente passa por algumas coisas em nossas vidas, na nossa caminhada com Cristo. E eu falo por mim, irmão, por um tempo em nossas vidas, a gente começa, por falta de falar com o Pai, por falta de entregar tudo nas mãos do Pai, por falta de confiar no Pai, por falta de não assumir a identidade necessária que Deus quer em nossas vidas, nós passamos por alguns problemas, nós passamos por algumas tribulações em nossas vidas, e todo mundo passa por isso. Se tu perguntar para cada pastor, irmão, não tem um que vai falar, minha vida foi perfeita na presença de Deus. A vida com Jesus é uma vida dolorosa, porque vai ter renúncia, vai ter entrega, mas vai ter bênção e glória de Deus em nome de Jesus também. E por mais que passamos, e quem te venda algo bonito, há quem te venda que a vida é 1000 maravilhas, irmão, você vai passar por muitas coisas, mas em todas Deus vai estar com você. E a gente passa por alguns momentos em nossas vidas que a fé esfria, que a gente fica triste por algumas coisas, passamos por algumas situações, pensamos em desistir, a gente até prega, Deus age, a gente até louva, Deus age, a gente até evangeliza, Deus vai agindo. Só que o nosso coração, só Deus sabe como a gente está. E há momentos que a gente passa assim também. Há momentos que a gente vive isso nas nossas vidas. Isso ninguém está isento do dia mau. Ninguém está isento de passar por problemas na sua vida. Ninguém está isento de perdas. Ninguém está isento de uma enfermidade. E muitas vezes você vai estar com enfermidade e você vai estar pregando que Deus cura. Você vai estar falando e declarando cura e pessoas sendo curadas. E muitas vezes a gente fala, Deus, por que comigo não? Por que comigo não acontece? Mas em tudo na sua vida o Senhor será glorificado. O Senhor ele pode estar forjando um testemunho para você. O Senhor ele pode estar forjando um testemunho para a tua vida, a tua trajetória com Deus. O Senhor ele está forjando algo para você viver, algo novo lá na frente, irmão. Aquilo que você está passando hoje vai ser o testemunho que Deus vai forjar para você contar amanhã daquilo que Deus está fazendo sobre a tua vida. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na tua vida, porque toda honra, toda glória é dEle, todo louvor é dEle, é para Ele, por Ele todas as coisas. Nessa trajetória, irmão, a nossa intimidade, a nossa vida com Deus, você pode estar clamando, estar pedindo e Deus está em silêncio. Talvez Ele não esteja respondendo na hora, mas Ele está ouvindo. Talvez Ele não esteja fazendo na hora, mas Ele está ouvindo. Pode Deus não estar falando na hora, não usar ninguém,
mas Ele está ouvindo. E talvez Ele esteja usando um momento de silêncio na tua vida, para você olhar para um lado e falar: eu tenho que fazer isso para o Senhor. Talvez você está batendo na porta que Deus já fechou. Deus está falando: eu tenho uma porta aberta do lado de você. Volta os teus olhos, só olha para o lado. Só tenha sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Só tenha vontade de entregar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer essa obra grandiosa sobre a tua vida. Então a gente passa pelos dias maus, sim, a gente passa pelos momentos difíceis, sim, mas em todos eles o Senhor está conosco. Ele está trabalhando na tua vida, Ele está trabalhando na tua história, Ele está semeando algo novo em você, Ele está fazendo um projeto na tua vida acontecer. Talvez você fale: ah, pastor, ninguém reconhece isso. Ele não precisa que ninguém reconheça, porque no momento certo Ele vai te levantar, Ele vai fazer você virar, Ele vai fazer você viver algo novo. Porque muitas vezes a gente está preocupado com o que os outros falam, o que os outros pensam. Ah, o pastor não me olha, ah, fulano não me olha, ah, isso, ah, aquilo. E aí a gente acaba perdendo o foco de Jesus, e aí a gente começa a desprezar algumas pessoas que estão conosco. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, Ele tem um plano perfeito para você, mas tenha a sensibilidade de Deus. O Senhor está entregando sensibilidade de Deus para a tua vida nessa noite, para que você possa entender que o caminho não é tu que vai trilhar, é Ele que vai te direcionar. Aquilo que Ele tem preparado para a tua vida, Ele vai fazer, basta você entregar. Deus, Ele não age no vitimismo, Deus, Ele não age na soberba, Deus, Ele não age no orgulho, Deus, Ele não age em nada disso. Você vai pregar, 50% vai receber, 50% não vai receber. Só que o compromisso de Deus é com 50% que recebeu, e tem a vida transformada, e tem a vida mudada, e tem a vida direcionada. Sabe por quê? Deus, Ele vai te levantar para despertar uma geração, a despertar pessoas. Nós vamos louvar o Senhor. Feche seus olhos, põe a mão no teu coração. Mas se você sentir vontade de vir aqui na frente, vem. Se você sentir vontade de entregar a vida para Jesus hoje, vem. Se você tem vontade de viver o propósito de Deus hoje, vem aqui na frente, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Tira a força humana que me impede de cair prostrado, ó Pai amado, e fala na minha cara tuas verdades, e mesmo eu arrasado, eu vou continuar a te ouvir. E tira a força humana que me impede de cair prostrado, ó Pai amado, e fala na minha cara tuas verdades, e mesmo eu arrasado, eu vou continuar a te ouvir, eu vou continuar a te ouvir, eu vou continuar a te ouvir. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando hoje. Aproveita a oportunidade que Deus quer para mudar a tua vida, a tua história, porque não dá mais para viver assim. E não dá mais pra viver assim, e não dá mais pra fingir,
não dá mais não. Me torna uma porta aberta, escancarada pra ti. Eu sou a tua casa, podes entrar em mim. E em minha história velha podes dar o fim. Podes dar o fim. Não dá mais pra viver assim, não. E não dá mais pra fingir. Não dá mais não. Me torna uma porta aberta, escancarada pra ti. E pego meu coração e desfaz todo nó, esbagaço meu caráter, me reduz a pó, me reduz a pó. Tira, Senhor, e tira a força humana que me pede de cair prostrado. Ó Pai amado, e fala na minha cara tuas verdades, que mesmo eu arrasado, eu vou continuar a te ouvir. Continuar a te ouvir. Eu vou continuar a te ouvir. Tem mais alguém que quer entregar a vida verdadeiramente para o Senhor nessa noite? Pastor, eu estou cansado de viver os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Eu quero esse perdão de Deus nessa noite, mas eu não estou preparado para mudar radicalmente. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele te chama do jeito que você está. Ele não está perguntando se você está preparado ou não, não. Ele está falando, vem. Ele não está perguntando para você se você consegue ou não consegue fazer, se você tem condições ou não tem condições de fazer. Jesus está falando, vem. Eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero derramar cura sobre a tua vida. Talvez você precise de uma cura, e o Senhor, Ele tem essa cura para você. Talvez você está precisando de uma libertação, e o Senhor tem essa libertação sobre a tua vida. Só Ele pode mudar o rumo da tua história. Talvez você só está triste, talvez você só está infeliz, assim como Deus mudou a minha vida. Que mesmo muitas vezes na presença de Deus, estava triste com algumas coisas. E o Senhor está falando, eu tiro esse jugo pesado. Eu sei que o jugo está pesado, e eu coloco o meu que é leve e suave. E quantas vezes Jesus, Ele fez isso? E quantas vezes Ele vai fazer isso na minha vida, na tua vida? Incontáveis vezes. Por quê? Porque Ele tem um compromisso com a glória dEle descida sobre a tua vida. Podes dar o fim. Talvez você está ainda preso na sua razão. Talvez você ainda está preso no que os outros vão pensar. Talvez você está preso, agora eu vou virar crente. É a melhor coisa que tu vai fazer na tua vida, irmão. Talvez você ainda não deu a oportunidade para Deus mudar a tua história. Hoje chegou o momento. Hoje chegou. E esse dia vai ser marcado na tua vida. Você pode escrever
daquilo que Deus ele vai realizar daqui para frente. Cada declaração mais uma vez. Tira a força humana que me impede de cair prostrado, ó Pai amado, e fala na minha cara tuas verdades e mesmo eu amado. Diga, eu vou continuar a te ouvir. Vou continuar a te ouvir. Vou continuar a te ouvir. Eu vou continuar a te ouvir. Vem, igreja, adora o Senhor. Diga, e não dá mais pra viver assim, não. E não dá mais pra fingir. E não dá mais não. Eu me torno uma porta aberta. Diga, escancarada. Pra quem? Pra ti, Jesus. Diga, sou a tua casa, bem forte. Eu sou a tua casa. Podes entrar em mim, e em minha história velha. Davi Jesus, Davi Jesus, Davi Jesus. Então tira a força humana, Deus. Tira, tira, tira. E tira a força humana de cair prostrado, ó Pai amado, e fala na minha cara tuas verdades. Eu vou continuar a te ouvir, e tira a força humana Que me impede de cair prostrado, ó Pai amado, e fala na minha cara tuas verdades e mesmo eu vou continuar a te ouvir. Eu vou continuar a te ouvir. Eu vou continuar a te ouvir. Coloca a mão no teu coração. Soberano Deus, eterno Pai, toda a humanidade que se torna, meu Deus, um empecilho para a tua obra na vida da tua igreja, na vida do teu filho, da tua filha, em lares, meu Deus, que porventura a porta não foi aberta, mas que hoje essa história mude, que na vida dessa pessoa não haja mais resistência, que essa humanidade que tem atrapalhado caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o Espírito agora tome a direção, tome a rédea, que nossas vidas estejam sob a tua direção, porque só o Senhor sabe a direção certa. Só o Senhor é o caminho. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Então, meu Deus, não há nada que tenhamos para viver de bom longe do Senhor, que é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Que essa verdade, essa convicção, meu Deus, se apodere da vida dos teus filhos. Levanta uma igreja diferenciada, acesa, comprometida, apaixonada por ti. Aleluia. Nós temos incontáveis motivos para te louvar, para te glorificar, para nos rendermos aos teus pés. Tu és a nossa torre forte, tu és a nossa segurança, tu és aquele que coloca fim às nossas guerras. A nossa confiança está no Senhor, meu Deus. Aleluia. Levanta esse que está caído, dá, meu Deus, alegria e ânimo para esse que está entristecido. Derrama da tua paz, meu Deus, para aquele que está aflito, angustiado. Mas faz, meu Deus, conforme a tua vontade e o teu querer. Levanta essa juventude, faça, meu Deus, dela um diferencial. Levanta, meu Deus, essa igreja como uma noiva, meu Pai. Ah, meu Deus, que não está somente à tua espera, mas que segue indo ao teu encontro todos os dias. E isso nunca se torne um peso, um cansaço para nós, mas que se torne um deleite, um prazer. Porque tu és, só tu és, só o Senhor é
fonte infinita de tudo aquilo que eu e qualquer um desses que estão aqui necessitam. Então, meu amado, minha amada, se você precisa de alguma coisa, o Senhor está dizendo que Ele é a fonte para você. Ele é a água que sacia a tua sede, Ele é o pão que sacia a tua fome. Só nele você tem vida. Quantos desejam ter essa vida extraordinária no Senhor? Se expressa de alguma forma, se expressa em louvor, se expressa em adoração, se expressa em amor. Faça barulho para Jesus. Afundei meus barcos. Tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei se eu não tenho pra onde ir? Diga, só tenho você, Deus, palavra de vida. Vira para a pessoa que está do teu lado, diga assim para ela: eu declaro que essa semana você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Diga para essa pessoa, diga para ela, diga: eu declaro que a tua casa será não, diga, já é um celeiro de milagres do Senhor. E pode esperar, porque Deus fará coisas maiores e melhores na tua vida. Se você tem fé, se você recebe, se você identifica que é com você essa palavra, dá mais um aplauso para Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe essa igreja, Deus faça o diferencial na vida de todos, em nome de Jesus. Coloca a tua mão assim na posição de receber. Pastor Ed, que Deus continue te usando, te abençoando, multiplicando cada vez mais na tua vida, assim como toda a igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós, e que todos digam amém. Se Deus é por nós, e agindo Deus, tudo eu posso. Aos aniversariantes da noite, a apóstola Keila, a nossa jovem Anne, Deus abençoe cada vez mais. Todos vocês que nos acompanharam por meio dessa live, dessa transmissão, que Deus te abençoe, que a glória que está aqui alcance a tua casa. Tudo isso é possível por um motivo, porque Cristo vive e o seu nome é. Deus abençoe. Aplauda Jesus mais uma vez, aleluia.